Bom dia, irmãos. Saúde da igreja com a graça e a paz, amém? Amém. Hoje temos bastante gente nova na classe. Estão estranhando isso aqui é porque eu gravo, tá, gente? Só por causa disso. É porque eu gravo as lições para quem, de repente, por algum motivo não pôde vir, assistir depois no YouTube, tá? Eu jogo lá no canal do YouTube. Então, irmãos, mais uma vez dou bom dia para vocês. Gostaria de abrir a Bíblia em Gênesis, no nosso estudo cronológico da Palavra de Deus. Nosso estudo cronológico da Palavra de Deus. Nós estamos chegando, eu acredito que hoje, a gente finda o livro de Gênesis. A gente termina o livro de Gênesis. Nós vimos domingo passado sobre a história de um rapazinho chamado José do Egito. Foi apelidado de José do Egito porque ele se tornou governador do Egito. Nós vimos que a história de José é uma história fantástica, uma história de superação, é uma história que nos ensina muitas lições importantes, nos ensina que nem sempre as circunstâncias que nós estamos vivendo, que parecem ser desfavoráveis, elas são para nos derrubar. Muitas vezes você está vivendo uma situação na sua vida que parece que é para a sua queda, mas muitas vezes isso aí é para te fortalecer, e não só para te fortalecer, mas para que outras pessoas sejam fortalecidas através disso. A história de José é uma história de traição, é uma história de decepções, é uma história de sofrimento, mas é uma história onde ele conseguiu superar tudo com louvor e com glória. Nós vemos que mesmo ele sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, ele sempre deu o melhor dele, trabalhando como escravo. A palavra de Deus diz que o Senhor era com ele, o Senhor o abençoava em tudo que ele fazia. E nós refletimos um pouco, dizendo, se fôssemos nós, de repente não trabalhando como escravos, nós estamos na nossa empresa, e de repente chega lá, na sua empresa você tem um cargo e de repente te rebaixam desse cargo, te colocam para fazer uma função que você vai ganhar menos e uma função que você não gosta. Como você trabalharia, como se você agiria numa situação dessa? Agiria contente? Daria o melhor de si mesmo diante dessa situação? Eu acho que nós, José também era humano, né? Nós também, eu falo por mim, eu não ia gostar muito e talvez eu não daria o melhor de mim nessa nova função. O que é errado, né? E José ele fez completamente ao contrário. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e dava o melhor dele. Foi trabalhar na casa de Potifar, ao ponto de Potifar entregar tudo na mão dele, transformar em mordomo da casa. Falou, tudo você pode administrar aqui. Potifar não sabia de nada que acontecia na casa. José administrava tudo na casa dele. Finança, tudo José tinha acesso para estar administrando. E lá a mulher de Potifar se encantou por José, porque José era um rapaz muito bonito, né? Ela queria ter alguma coisa com José. José, temente a Deus e uma pessoa íntegra a Deus e também uma pessoa íntegra com o seu patrão, ele não cedeu à tentação da esposa de Potifar. Até que um dia a esposa de Potifar armou uma cilada para José, mandou todos os empregados embora da casa, ficou somente ela sozinha em casa. Quando José chegou para trabalhar, estava somente ela em casa, e ali ela tentou fazer alguma coisa à força com José. E José fugiu, mas só que ali na briga ela acabou pegando a manta dele e acusando José de ter tentado agarrar ela. E o Potifar ficou muito enfurecido, acreditou na esposa, né? E acabou prendendo José. E José foi preso por não ter feito absolutamente nada, né? Preso injustamente. E mesmo José preso, a palavra de Deus diz que mesmo ele preso, ele continuou íntegro ao Senhor, ele continuou íntegro com os seus princípios, que o que aconteceu? O carcereiro da prisão viu que José era um rapaz diferente e acabou confiando em José a sua função de carcereiro.
ao ponto de José começar também a administrar a prisão. Ele tinha a chave das cadeias, ele tinha livre acesso. A palavra de Deus diz que tudo que ele tomava como decisão ali dentro da prisão era feito. Agora imagine, ele tinha todas as oportunidades do mundo para fugir da prisão, e ele não fugiu, ele continuou ali, firme, íntegro, e Deus o abençoando mesmo assim. Aí lá ele interpreta o sonho de dois camaradas, de um padeiro e de um copeiro. O padeiro iria morrer e o copeiro iria voltar a trabalhar para o rei Faraó. Aí José fala para o copeiro, quando você sair daqui, lembra de mim, tá? Aí ele o copeiro lembrou de José, não lembrou? Não. Lembrou bem depois, eu não lembro quantos anos, mas domingo passado a gente falou os anos que o copeiro lembrou. Passou alguns anos, aí o Faraó teve um sonho, aí o copeiro falou, lá na prisão, na época eu estava preso, tem um rapaz lá de Deus, um hebreu, que ele interpreta sonhos e o que ele interpreta acontece. Aconteceu com o padeiro e aconteceu comigo. Aí Faraó manda buscar José. Aí José interpreta o sonho de Faraó, falando, vai haver 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Aí José ainda dá um conselho para Faraó, nesses 7 anos de abundância, separa alguém de confiança, que administre bem, para ajuntar mantimentos, porque vai haver 7 anos de abundância aqui na terra. O Egito era bem próspero, mas para quando chegar os 7 anos de fome na terra, nós não morramos de fome, nós tenhamos o que comer nesses 7 anos. E não só nós, mas que nós possamos também ceder aos outros países que não fizeram isso. Os países que nos procurarem, a gente tem alguma coisa para dar para eles, para vender para eles, para que eles também não morram de fome. Faraó ficou tão encantado com o conselho de José, com a maneira como José interpretou o sonho, e falou assim, quem eu poderia separar, quem melhor eu poderia separar para estar fazendo essa função do que o Senhor? Aí o José se tornou governador do Egito, né? Faraó pegou o anel dele, anel é símbolo de autoridade, porque o anel vinha o brasão do rei, ao qual ele selava os documentos, e quando tinha aquele selo do anel do rei, significa que a autoridade do rei estava sobre aquele documento. E José recebeu esse anel, o rei Faraó falou o seguinte, acima de você só eu, então você pode mandar em tudo aí, só em mim que vou estar acima de você. E José então assim ele se tornou governador do Egito, né? Eu joguei no grupo um vídeo que comprova realmente a existência de José no Egito através de documentos egípcios. Não sei se os irmãos já viram na televisão, quando mostra aquelas pirâmides lá. Já viram aquelas pirâmides lá que mostra no Egito? Já viram? Que ali é o local onde enterrava. Eles não eram enterrados, né? Eles eram embalsamados, né? Viravam múmias, né? Os egípcios eles não enterravam, eles transformavam os reis em múmia, né? Porque acredita que assim ele viveria ainda na eternidade, né? Aí fazia uma pirâmide bem bonita e lá ele ficava, era o túmulo dele, né? E tem lá no Egito tem um local que existe 3 pirâmides. Existe 3 pirâmides. E elas ficam alinhadas, parece, assim, olhando de cima, né? E essas 3 pirâmides, ela apontam para aquelas estrelas, não sei se é aquela estrela que alguns chamam de cruzeiro, as 3 Marias, sabe? Aquelas 3 Marias. Cada ponta dessas pirâmides aponta para essas estrelas. Eu fico impressionado como naquela época eles conseguiam fazer um negócio com tanta precisão, né? Sem tecnologia, sem nada, né? E eles conseguiam fazer as coisas com tanta precisão. E uma das pirâmides era uma pirâmide pequena. A terceira pirâmide é uma pirâmide menorzinha, né? E essa pirâmide eles falam que é a pirâmide de José, onde José ficou embalsamado também, né? Aí eu lendo um comentário no YouTube lá, que o pessoal joga, né? Tem gente que fala coisa legal, tem gente que fala coisa que tem nada a ver, né? E tem gente que é religioso demais, né? Esquece da cultura da época. Aí fala assim, eu não acredito que José tenha permitido que fizesse uma pirâmide para ele, porque a pirâmide é símbolo do quê?
para os egípcios? Dos deuses deles, dos deuses egípcios, né? Porque assim eles teriam a vida eterna lá, através de... Eu esqueci o nome lá do deus da morte deles lá, dos egípcios, e assim eles conseguiriam a vida... oferendas para os deuses dele. Aí a pessoa falou lá no comentário que não acredita que José tenha permitido que construísse algo assim para ele, sabendo que era coisa que também servia para adoração de Deus pagão. Mas eu vou dizer uma coisa, José estava morto, né? Ele não tinha como dizer não quero isso. Os egípcios não eram um povo de Deus, era um povo pagão. E os egípcios reverenciaram José como um autêntico egípcio. Eles reverenciaram José como uma pessoa egípcia. A palavra de Deus diz que José se vestiu como um egípcio. Quando ele foi transformado em governador, botou aquelas roupas egípcias. A palavra de Deus diz que o faraó colocou um cordão, aquele cordão grandão assim que eles usam, né? De ouro em José, tudo. Então ele começou a se vestir também como egípcio. José não tinha escolha, ele estava morto. Ou o morto pode dizer, não quero ser enterrado no cemitério aqui de Perus, eu quero ser enterrado lá no cemitério do Jaraguá, aquele cemitério bonito que tem ali, né, do Parque do Jaraguá, né? Não tem. O morto vai ser enterrado onde a família mandar. Se a família jogar no rio, joga no rio, né? O morto não tem mais opinião de nada. Mas depois que nós vamos ver que futuramente, quando o povo hebreu retorna para a terra de Canaã, eles levam os ossos de José. Os ossos de José estavam conservados por causa do embalsamento, né? Porque quando eles ficam embalsamados lá, preserva, né, o corpo. Por isso que os egípcios faziam isso, né? Até hoje existem múmias, né, preservadas, né? Já deveria ter, se fosse enterrado, já tinha virado pó faz tempo, né? Então José estava com os seus ossos conservados e os hebreus levaram para Canaã para enterrar em Canaã, né? Onde? Oi? José acreditou que ele ia fazer isso. Uhum. Ele acreditava, né? Não, José é um herói da fé, com certeza. Um homem de fé, porque passou pelo que passou, com a cabeça erguida e trabalhando quando tudo estava desfavorável, de uma forma motivada. Isso é muita fé, gente. É muita fé. E eu gostaria então de ler aqui um trecho da história de José, só o final, porque nós já estamos concluindo a história de José. Nós vimos isso aqui, que depois os irmãos de José que venderam José, eles voltaram no Egito, foram para o Egito para pedir mantimento, porque eles estavam passando fome. Eles estavam passando fome, os irmãos de José, né? Aí José logo percebeu que eram os irmãos dele. Aí quando viu os irmãos dele ali se inclinado perante eles, ele lembrou do sonho, falou, nossa, aquele sonho lá que eu tive das estrelas se prostrando perante a minha estrela, e eles não acreditaram, me venderam como escravo por causa desse sonho, né? Achando que eu estava me achando superior a eles. Deus estava cumprindo aquele sonho, né? Mas tinha um propósito, meus irmãos, não era um propósito só de engrandecer José. Não era um propósito só de engrandecer José. José, ele passou por isso tudo, meus irmãos, porque tinha um propósito. E o propósito não era só transformar José em governador do Egito para que ele fosse uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Não era esse, meus irmãos. Tinha um propósito muito maior do que isso. Capítulo 45 de Gênesis, eu vou estar lendo o verso 1, quando ele se revela, né, quando ele se revela aos seus irmãos, quem ele é, de fato, diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele.
Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora imagina, os irmãos que venderam José como escravo, né? Queriam matar primeiro, mas resolveram vender José para ganhar um troquinho. Agora vendo José ali na frente deles como um governador e um dos governadores mais poderosos do mundo. Devem ter ficado com medo, não devem? Com certeza. Falou, agora ele pode dar o troco em nós, pode mandar o exército de Faraó vir aqui e exterminar a gente. Vai mandar a gente para a prisão aqui do calabouço do Egito, né? Mas olha só, o verso 5. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, já tinham passado 2 anos de fome, em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Então José, meus irmãos, ele compreendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, que vai ser revelado. O propósito na vida de José havia sido revelado nesse momento. José, quando foi vendido por escravo, não estava entendendo nada, o que Deus queria para ele, mas ele continuou temendo e continuou firme nos propósitos de Deus. Quando ele foi, além de ser escravo, foi preso no calabouço de Faraó, ele também não estava entendendo nada, falou, caramba, o que Deus quer de mim? Né? Mas ele continuou íntegro. Não, Deus vai ter alguma coisa, Deus quer alguma coisa de mim, eu não sei o que, não estou passando isso aqui à toa. Aí quando chegou aqui, ele entendeu tudo. Aí ele falou, caramba, Deus me trouxe para cá, para que eu revelasse o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fome, para que nesses 7 anos de abundância nós possamos, para que o Egito ajuntasse esses mantimentos, para que o quê? Para que eu não morra, e para que meus irmãos também não morram, para que a casa de meu pai não morra, pois ele diz aqui no verso que é para a preservação da sua sucessão. Lembra, meus irmãos, que quando o homem caiu, Deus prometeu enviar o libertador? Aí Deus renovou essa promessa em Abraão e falou, de ti serão benditas todas as famílias da terra, porque da família de Abraão viria esse libertador. José não entendeu, falou, caramba, é da família do meu pai que vai vir esse libertador. Então Deus me trouxe para o Egito, para que a família do meu pai, aonde vai vir uma grande nação, aonde será construída essa nação que Deus vai construir, não morra. Porque se José não fosse para o Egito, não haveria esse livramento. Talvez José morreria, Jacó morreria, os irmãos de José morreriam, e a nação de Israel não seria formada. E o libertador, que viria dessa nação, não viria. Deus, sabendo disso tudo, levou José para o Egito, para que José preservasse a vida, como ele disse, para a preservação da vossa vida. Né? Esse é o propósito de Deus na vida de José. E Deus tem um propósito na vida de todo mundo, meus irmãos. Deus tem um propósito. Muitas vezes você está passando por uma situação, e eu costumo dizer, meus irmãos, que isso tudo é treinamento, para que quando Deus for cumprir o propósito dele na sua vida, você seja aprovada, você esteja forte e maduro. Deus provou Jacó, Deus provou Abraão, Deus não deu a bênção para Abraão enquanto Abraão não amadurecesse, Deus também não deu a bênção para Jacó enquanto ele também não se livrasse daquela vida passada dele de usurpador, como o próprio nome dele diz, Jacó, ladrão, usurpador, ganancioso.
Jacó passou por um processo enorme, de 20 anos lá vivendo com Labão, para se livrar disso. E Deus foi refinando, moldando Jacó, até ele chegar no ponto certo. E assim foi com José, e assim é com todo mundo, meus irmãos, que Deus quer trabalhar. Se Deus quer te usar para alguma coisa, com certeza você vai passar por provações. Mas essas provações é para te moldar, irmãos, não para te fazer cair. Né? E o grande segredo de José, meus irmãos, é o fato dele saber perdoar. Né? Nós vimos que Jacó, quando ele ali estava se achando, quando Deus já estava moldando Jacó, existiu uma coisa que Jacó precisava fazer para ele se tornar assim perfeito, podemos assim dizer, para Deus efetuar a obra dele na vida de Jacó. Ele precisava se retratar com o irmão dele. Lembra disso? Que ele voltou para casa e ele teve que se retratar com o irmão. Mas para surpresa de Jacó, o irmão dele também estava passando por um processo de moldagem, porque quando Jacó tem a surpresa de estar na frente do seu irmão, ele achava que o irmão dele queria, porque o irmão dele queria matar ele mesmo pelo que ele havia feito. O que aconteceu? O irmão dele o recebeu de braços abertos, beijou, perdoou ele, falou: eu te perdoo, meu irmão, e beijaram ele, e os dois choraram. E o mais impressionante, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o rosto de Esaú era como o rosto de Deus. O rosto de Esaú era como o rosto de Deus, porque era uma atitude divina perdoar. Não é uma atitude divina perdoar, né? Esaú, ele se parecia com Deus, a palavra de Deus. E eu acho um dos textos mais belos essa retratação de Jacó com Esaú, né? E aqui a gente vê também de José com seus irmãos. Abra aí o capítulo 50, para vocês verem depois que Jacó morre. Aí Jacó desce para o Egito, irmãos. Aí começa a história de Israel no Egito, tá? Porque aí em Êxodo a gente vai entrar e a gente vai ver que Israel ela não está vivendo na terra onde Deus havia separado para eles. Por causa da fome, o que José fez? Ainda falta 5 anos de fome, traga meu pai para cá para ele viver aqui, esses 5 anos de fome. Porque aqui no Egito tem tudo de bom. Aqui no Egito, ele não vai passar fome. Nosso povo não vai passar fome, né? Aí Jacó desceu para o Egito. Mas quando Jacó morreu, o que aconteceu? Os irmãos de José ficaram preocupados. Falou: não, agora que nosso pai é morto, ele pode matar a gente, porque acho que o que impedia dele fazer algum mal com a gente era nosso pai. Capítulo 15 do verso 50, diz assim, versículo 15 do capítulo 50, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. O próprio pai havia falado para José: José, perdoa os seus irmãos, eles fizeram mal, mas perdoa eles. E José chorou quando viu o pai dele falando isso, né? Aí ele continua no verso aqui, o verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Aí respondeu José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? E esse aqui é o nosso problema, né, meus irmãos? Esse aqui é o nosso problema. A gente julga, a gente muitas vezes quer fazer a função que só compete a Deus fazer. A gente vê alguém nos faz mal, a gente quer retribuir o mal com mal. A gente vê alguém fazendo alguma coisa ruim, depois essa pessoa quer se retratar, aí a gente fala: não, mas essa pessoa, antes de se retratar, ela tem que pagar pelo que ela fez. Mas quem somos nós para dizer que ela tem que pagar? A gente quer fazer a função que só compete a Deus. Aí José fala: estou eu no lugar de Deus para fazer mal para vocês, matar vocês?
pelo que vocês me fizeram? Mas aí o verso 20 ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José fala para eles: ó, vocês tentaram fazer mal contra mim, sim. Vocês tentaram fazer mal contra mim. Mas se vocês forem ver, Deus transformou esse mal em bem. E por causa disso, muitas vidas foram salvas. Por causa disso, e assim ele perdoa os seus irmãos, né? Segredo, meus irmãos, é saber perdoar. Perdoar é mais benéfico para você que perdoa do que para outra pessoa que está recebendo o seu perdão. Te liberta, como a Ingrid. Eu não devo nem falar tanto de perdão, porque a Ingrid já falou tudo aqui naquele domingo que ela pregou, né? Quem esteve aqui no domingo que ela pregou, pôde ouvir um excelente estudo sobre perdão. E perdão é aquilo mesmo, meus irmãos. Perdão é aquilo mesmo. Perdão é mais libertador para quem perdoa do que para quem está sendo perdoado. Ele tira um peso das suas costas, tira o nó da sua garganta, tira aquela dor do estômago que te corrói, tira aquele coração apertado, porque ele é muito mais libertador para você que está perdoando do que para quem está sendo perdoado. Porque quem não perdoa vive escravo da raiva, da angústia e do ódio. E José, ele soube se colocar, ele soube enxergar as circunstâncias na sua vida e falar: não, se não tivesse acontecido isso, não teria, muitas vidas talvez não estariam mortas, eu estaria morto, né? José, ele soube enxergar aquilo que Deus fez por ele no meio das provações, né? Ele falou: não, eu sofri sim. Ele não foi cego, ele falou: eu sofri, vocês me fizeram mal. Vocês me fizeram mal sim, mas eu superei isso aí. Eu superei. Então está perdoado. Né? Perdão não é você esquecer o que a outra pessoa fez. Perdoar não é você esquecer. Você nunca vai esquecer, a verdade é essa. Você nunca vai esquecer, mas perdoar, meus irmãos, é como uma ferida que se cicatrizou. Você olha para a cicatriz, eu tenho uma cicatriz feia aqui de um corte que eu levei ponto. Eu olho para aquela cicatriz, eu lembro quando eu me machuquei. Mas aquela cicatriz não me causa dor, porque já foi uma ferida que já foi cicatrizada, já foi curada. Mas eu lembro de como eu me machuquei e de como doeu. Mas hoje não dói mais. E perdoar é a mesma coisa, meus irmãos. É você olhar aquele fato, aquele mal que a pessoa te fez, mas aquilo não trazer nenhum ressentimento e aquilo não causar dor nenhuma para você. Isso é perdoar. E perdoar é um processo, meus irmãos. Não adianta você receber a pancada hoje e dizer que amanhã você está perdoando. Você está disposto a perdoar, mas perdoar leva tempo. Até cicatrizar a ferida leva tempo, né? Até cicatrizar a ferida leva tempo. A Ingrid falou aqui que Jesus falou, né? Que perdoar, quantas vezes deve se perdoar? 70 vezes? Quanto dá isso? 490. Você tem que perdoar 490 vezes, né? Mas sabia que você tem que perdoar 490 vezes por dia? Não adianta você falar assim, ó, no ano de 2010 eu perdoei uma vez, aí depois perdoei outra, tá lá contando, arriscando no caderno. Opa, tá quase dando 490. Não. Se perdoou hoje, chega amanhã, zerou, passou a meia-noite, zerou. Aí tem que perdoar mais 490 vezes. E quem consegue te magoar 490 vezes em um dia? Ninguém, né? Então o que Jesus está querendo dizer? Sempre perdoe. Sempre perdoe. É isso que ele está querendo ensinar. Já que vocês querem matemática, então tá bom, 70 vezes 7, pronto. É isso que Jesus quis dizer. Porque 7 é o número da perfeição, né? E perdoar, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí não, 7 vezes não, 70 vezes 7, já que você quer uma matemática, né? E por dia ainda. E por dia. Aí Jesus está querendo falar para eles o seguinte: sempre perdoe. Não existe limite para o perdão. Ninguém te magoa 490 vezes por dia. Então sempre perdoe. Então, meus irmãos, assim nós findamos a história de José. Alguém ficou com alguma dúvida da história de José? Antes de nós passarmos para o Êxodo, nós já vimos que a nação, o Jacó, de quem viria a nação de Israel, ele foi viver no Egito, né? Por causa da fome.
A nação de Israel ela é dividida em 12 tribos. E essas 12 tribos são justamente dos filhos de Jacó. Eu gostaria que vocês abrissem lá no capítulo 30, só para nós fazermos uma breve recapitulação da formação da nação de Israel, porque isso é importante, essa parte da geografia bíblica. Vamos tentar entender um pouco essa bagunça aqui da família de Jacó. Capítulo 29, a partir do verso 32. Capítulo 29, a partir do verso 32. Eu vou estar... nós vemos aqui, Jacó, ele teve seu nome mudado para... Jacó significa ladrão, usurpador, aquele que tira proveito. Nós vimos aqui que Jacó realmente era um verdadeiro 171, estelionatário, enganou o próprio pai para conseguir herança, né? Aí Deus falou, não, você não pode mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Falou, agora seu nome vai ser Israel, não vai ser mais Jacó, tá? Porque Jacó não combina mais com o que eu tenho para você, né? Jacó ele se casou com 2 pessoas, não foi? Porque ele foi enganado. Igual ele enganou seu pai, ele foi enganado. Jacó, ele se casou primeiro com Lia, e a outra pessoa que Jacó se casou foi Raquel, a quem ele gostava, né? Essa que realmente ele queria casar. Mas ele foi enganado tanto por Lia como pelo sogro dele, né? Aí ele acabou casando com Raquel 14 anos depois. Aí o que aconteceu? Raquel era estéril. Lia, ela dava muitos filhos para Jacó. Eu gostaria que alguém lesse aí o verso 32 e vamos aqui alistar os filhos de cada uma, né? Verso 32. Qual foi o nome do primeiro filho aí? Pode ler aí para mim. Lê o versículo. E concebeu Léia e teve um filho, e chamou o seu nome de Rúben. Qual o nome? Rúben. Rúben. Não é o Rubens nosso, não. Rúben. Continua lendo. Dizendo, porque ao Senhor me deu a minha aflição, por isso agora me amará ao meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, portanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida e me deu também este. Chamou o nome de Simeão. Simeão. Já 2 filhos que Lia está dando. 2 contra 0. 2-0. Vai, continua. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome de Levi. Levi. Você vendo aqui, né, que o desejo dela se sentir amada, já que o marido dela não amava tanto ela como amava a Raquel, ela falou, não, acho que agora o meu marido vai me amar, já dei 3 filhos para ele. E uma mulher que não dava filho era considerada amaldiçoada naquela época, né? Continua. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o nome de Judá. Judá. Continua. E cessou de ter filhos. Cessou de ter filho. Então ela teve 1, 2, 3, 4 filhos. Raquel, nenhum. Continua, mas são 12 tribos, né? Mas continua lendo. 30, né? Isso. Veio depois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja do seu irmão e disse a Jacó, dai-me filhos, porque senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis que aqui a minha serva Bila entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filho por ela. Assim me deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho.
Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu minha voz, e me deu um filho, pois chamou o nome de Dan. E aí? Ó, entrou uma terceira pessoa na jogada, não foi? Raquel, eu não consigo ter filho, mas tem a minha serva aqui, ela é frutífera, tem um filho com ela e vai ser como se fosse meu filho. Aí entrou uma terceira pessoa, Jacó foi, coabitou com Bila e nasceu Dan. Continua. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, chamou o seu nome de Naftali. Então, gerou já dois, Naftali e Dan e Naftali, né? E você vê aí nesse versículo aí que era uma disputa entre ela e a irmã. Falou, com grande luta tenho lutado contra a minha irmã. Então virou uma disputa isso aí. Aí, continua. Vendo, pois, que cessava de gerar, tomou então a Zilpa, sua serva, Aí, uma quarta pessoa entrando na jogada. e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa a serva de Lia e filho a Jacó. Então disse Lia, veio uma turba e chamou seu nome de Gade. Gade. Isso. Pode continuar? Pode. Depois deu Zilpa, serva de Lia, o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome de Azer. Azer. Então, até aí. Então, entrou uma quarta pessoa na jogada, Zilpa. Lia falou assim, ela deu a serva dela, eu também vou dar a minha, já que eu não posso ter filhas mais. Aí foi e gerou Gade e Azer, né? Mas se continuar lendo aí, vai ver que Raquel vai gerar um filho. Pode continuar lendo. E foi Rúben nos dias de estrega do trigo e achou mandragoras no campo e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse a Raquel a Lia, e ela disse, já pouco. Isso. E ela disse a Lia, já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Pula para o verso 23. E ela concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o nome de José. Então Raquel teve um filho chamado José. Então Raquel conseguiu ter um filho depois de tanto tempo. Aí depois ela teve um outro filho, que depois que José foi vendido, tal, aí Deus, para consolar tanto Jacó como Raquel, fez com que Raquel concedesse um outro filho que chamou de Benjamim. Teve filhas. Foi filhas, né? Liv teve acho que 2 filhas, não foi? Aí teve mulheres. Só que as mulheres, elas não eram contadas nessa questão aqui, tá? Porque aqui estava formando uma nação. A herança ficava com os homens. E por isso que era importante gerar homem, entendeu? Naquela época, a importância de gerar homem era essa aqui. Para preservar a família, como eu expliquei aqui, meus irmãos, uma mulher naquela época que não tivesse filhos era considerado uma mulher amaldiçoada, porque não conseguiu dar herdeiros para o marido. Quando ela gerava só mulheres, ela também não era bem vista pelo homem, por ninguém também. Tinha que gerar homem, porque o homem conservava a linhagem, né? Naquela época, né? O homem recebia, o homem conservava o nome da família, né? A mulher normalmente ela se agregava na família do marido. Eu até usei como exemplo aqui a minha família, que a minha família ela termina em mim. Ela termina comigo. A geração do meu pai termina comigo. Sabe por quê? Eu sou o único homem da casa. Meu pai teve 3 mulheres, eu de homem. Eu tenho 3 irmãs, não tenho mais nenhum irmão. Então, as minhas irmãs, se a gente fosse nessa época aqui, elas não levariam o nome do meu pai. Elas não preservariam a família. Elas iriam se agregar à família dos maridos dela. Eu teria a missão de preservar a família do meu pai, a linhagem dos Rufinos.
né? Mas eu não tive filho homem. Eu tive filhas, né? Então a minha família termina em mim. Porque eu não tive homem, só tive meninas. Então ela termina em mim. Não tem mais como preservar essa família. Então a linhagem dos Rufinos, da família do meu pai. Oi? Então. Mas a linhagem do meu pai. Então, se a gente for ver por essa lógica, termina em mim. A família dos Rufino, depois que eu morrer, não vai existir mais. Tá bom? Não vou ter descendentes. E era assim que eles pensavam antigamente. É questão de preservação da família, né? Então, por isso que era tão importante, cultura machista, tudo, mas por isso que era importante essa preservação. Então, ó, quantos filhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem 10? Falta 2. Tá certo. Antes da menina, a minha teve 2 filhos. Vai, lê aí pra mim, ô Gabriela. Deus ouviu no 17. Deus ouviu Lia e a engravidou e deu ao filho do filho. Qual? Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Ah, Issacar, tá certo, Aí depois Lia engravidou de novo e deu ao 6º filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Isso. Agora meu marido me trará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Zebulon, aí encerrou. Depois tem uma menina. Ah, tá certo. Obrigado, hein, ô Gabriela. Eu tinha anotado aqui esses nomes no meu esboço, mas no decorrer do estudo acabei me perdendo nas ideias. Mas é isso aí, então, ó, ela gerou mais 2 ainda. Caramba, ali era arretada, hein, frutífera, hein? Então ela venceu o lavado, Raquel. Ela venceu o lavado, Raquel. Agora imagina, né? Jacó amava Raquel. Jacó amava Raquel. Raquel era com quem ele de fato queria ter casado. Lia entrou nessa história assim, entrou nessa história forçado, porque ela forçou, né? Mas ele amava Raquel. Raquel gerou um único filho, que foi José, até então. Então José ele foi muito mimado. José era o preferido, por isso que os irmãos de José tinham raiva de José, porque José foi criado de uma forma assim, de fato, mostrando a preferência por José. Então daqui, meus irmãos, vêm as 12 tribos de Israel. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no finzinho da Bíblia de vocês, lá nos mapas, se tem mapa a Bíblia de vocês. A gente vai montar essa 12 tribos aqui, questão de território. Não tem os mapas aí na Bíblia de vocês? Qual Bíblia tem mapa? Mostrando Israel. Essa aqui tem a divisão das 12 tribos. Se não tem, a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. A Bíblia de vocês tem mapa no final? Não tem? Caramba, toda a Bíblia antigamente vinha mapa. As Bíblias agora não vem mais. Então vamos lá, ó. Eu não sou desenhista não, tá bom? Então vou tentar fazer aqui mais ou menos, para ver se os irmãos entendem. Aqui é o Mar Morto. Oi? Você desenha bem? Então vem cá. Consegue? Uhum. Quer uma folha nova? Melhor, né? Essa parte do livro, né? Isso. Ela vai fazer o desenho aqui das 12 tribos. Depois a gente põe o nome. Vamos aqui ver como é que ficou essa divisão dos 12 filhos, tá? Essa parte aqui eu acho que é Azer, né? Você fez Azer. Vocês estão com o mapa aí, né? Azer. Vai, escreve aí, Azer. 2 S. Isso, ele ganhou essa porção de terra, o filho dele. Do lado, Naftali. Naftali, na verdade, é filho de Bila.
Jazé, filho de Zilpa. Isso. Aqui do lado, Manassés. Eu acho que esse pedacinho aqui é Zebulon. Se eu estou entendendo bem o teu mapa. Zebulon é filho de Lia, isso. Isso aqui depois eu falo, Manassés. Aí aqui embaixo de Zebulon é Issacar, que é o filho que a gente viu depois. Esse aqui, Aqui, né? É. Tinha que fechar aqui. É. Issacar. Esse aqui. Esse aqui, grandão, é Manassés também. Manassés. Tá vendo? Aqui tem Manassés do oriental e tem esse Manassés aqui. Aí esse aqui é Efraim. Esse aqui é Gad. Aqui é Dan. Benjamim. Esse aqui é o Mar, né? Então aqui é Ruben. Tá acompanhando, né? Aqui é Judá, essa porção de terra grande. Judá. E aqui é Simeão. Beleza. Então aqui a gente dividiu as terras. Obrigado. As terras. Então nós vemos aqui que foi dividida pelos filhos de tanto de Raquel, Lia, Bila e Zilpa, né? Mas só que tem um porém. Aonde que entra quem é esse Manassés aqui? Na linhagem? Não tem Manassés, né? Como filho de Zilpa, Lia. Cadê Levi? Né? Levi, porque depois vocês vão ver lá no período de Moisés, que eles se tornaram os levitas, então eles não teriam porção de terra, né? Mas então quem ocupou esse lugar? José. José também não ganhou terra. José e Levi não ganharam terra. Nós estamos vendo aqui. Então a terra foi dividida Então nós vemos aqui que dois filhos de José, um se chama Manassés e o outro Efraim. Esses herdaram as terras de Canaã. Então José ele foi arriscado das 12 tribos. José não ganhou terra nas 12 tribos e nem Levi. Nem Levi ganhou terra nas 12 tribos. Então as 12 tribos é por eles, os filhos de José. Tá? Mais para frente a gente vai ver porque o Levi não ganhou terra e José eu não sei porquê, mas os filhos de José pelo menos ganharam terra. Porque eles voltaram, né? Depois retornaram para Canaã e os filhos de José tiveram uma porção de terra onde ganharam o seu nome. E assim foi formada as 12 tribos, meus irmãos, de Israel. Israel foi formado através desse pessoal aqui, ó. Através dessa bagunça familiar aqui, que realmente foi uma bagunça, né? Assim foi formada a nação de Israel. Porque nas próximas lições que a gente vai estudar, a gente vai entrar mais de fato na vida da nação de Israel. E a terra que Deus prometeu a eles, que é essa terra aqui, ó. E Deus prometeu não somente essa terra, mas Deus prometeu muito mais do que isso aqui. Muito mais. Eles nunca desfrutaram de tudo aquilo que Deus prometeu a eles. Ó, os dois filhos de José aqui, Efraim, Manassés. Manassés ganhou 2 pedaços de terra, porque foi dividido em Oriente e aqui embaixo mais para o sul, né? Eles nunca desfrutaram de todo o território que Deus prometeu para eles. Nunca. E nós vamos ver o porquê. Mas nós vamos ver que quando as 12 tribos já estavam formadas, eles não estavam vivendo na terra onde Deus havia separado para eles. Até mesmo por causa da fome. Eles foram para o Egito e lá se instalaram
e lá ficaram no Egito, né? E lá ficaram no Egito, sem querer voltar para a terra onde Deus havia separado eles, tá bom? Ficou alguma dúvida, meus irmãos, até aqui? Na questão das 12 tribos? Pode falar. Judá? Judá é filho de Lia. Aqui, ó. Judá. Foi o quarto filho de Lia. Aí depois ela teve mais dois, né? Issacar e Zebulon. Aí depois nasceu a filha. Oi? Benjamim teve. Cadê Benjamim aqui? Oi? Perto do Efraim. É. Cadê Efraim? Benjamim. Benjamim teve terra. Eu não sei dizer, irmão. Acho que é porque ele foi viver no Egito. Aí quem ganhou as terras foi os filhos deles, né? Os dois filhos de José. Pode falar, João. Nós vamos ver isso futuramente. Nós vamos ver isso futuramente. Hã? Por causa disso. Aí você vai ver lá quando Moisés fazer um documento com relação à divisão das terras, quando Moisés fazia um documento com relação à terra, por causa do ministério de Levi, que era o ministério de auxiliar no templo, ser sacerdote, auxiliar o sacerdote, eles não teriam porção de terra, eles viveriam espalhados em cada terra desses. Eles não teriam terra, mas onde eles habitassem, eles achariam morada. Entendeu? E se eles quisessem morar aqui, eles moravam. Se quisessem morar aqui, eles moravam. Mas eles não teriam terra para eles. E é interessante, se vocês forem ver lá em Apocalipse, se vocês forem ver, o John, responder um pouco a sua pergunta aí, ó. Se você for ver lá em Apocalipse, quando aparece os 144 mil, por isso que é bom estudar a Bíblia assim de forma cronológica. Aparece 144 mil, aí Deus, podemos dizer assim, reconstrói a nação de Israel, aí coloca lá a divisão das tribos. Esses dois, Manassés e Efraim, não entram na divisão das tribos. Olha lá em Apocalipse, quem entra é José e Levi. Quando Deus reconstrói a nação de Israel lá no céu, tal, José e Levi. Eles ganham a porção de terra deles, mas só no Apocalipse. Agora por que eu não sei. Foi lá no céu, a herança divina, né? E eles ganharam a porção deles.